Voltamos? Estamos online? Bom, boa noite a todos. Vou cumprimentar novamente, porque estava sem áudio e vocês tiveram que fazer a leitura labial. Libras. Então, agora sim, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Tá aparecendo aí para você, Vitinho? Sim. Para mim aqui ainda não apareceu a minha imagem. Mas... Apareceu? Ok. Então vamos lá. Pessoal, tivemos um problema aqui na transmissão anterior, então gerou um novo link, foi enviado aí para vocês. Peço que vocês entrem, compartilhem com os demais do grupo, das pessoas que vão acompanhar esse importante tema de hoje. E nós vamos, infelizmente, transmitir apenas pelo YouTube, tá bom? Apenas pelo YouTube, não pelo Facebook e Instagram. Tá bom? Mas eu vou pedir para você compartilhar com o máximo número de pessoas, porque hoje, importante assunto aqui, né, com a presença da nossa ilustríssima Lúcia, com a jornalista Vivian e com o Thiago Gadelha, falando mais a respeito hoje da assistência que nós precisamos dar, né, aos PCDs. Vou deixar a Lúcia, então, se apresentar, Thiago. Depois eu já falei para você. Todo mundo já me conhece já. Já. Tá todo mundo enjoado de você. Lúcia, muito boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Você é muito querida pela sociedade macaense. Todos já te conhecem, aclamam o seu trabalho. E eu queria que você, né, para aqueles que não te conhecem, que estejam nos assistindo, pudesse se apresentar. Muito boa noite. Boa noite, obrigada aí pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? Sim, agora sim. Então, agora eu vou me apresentar como eu me apresento para quando a gente faz acolhimento de famílias, né? Sim. Sou Lúcia Anglada, uma mulher casada, cristã, mãe do Lucas, um rapaz de 22 anos, gatíssimo, um autista nível 3 de suporte, com deficiência intelectual. Ele é não falante, né? E estou presidente de honra da Associação Mopan, que é minha missão particular, algo que eu faço, um trabalho social que eu faço com muito amor e dedicação e amo o que eu faço. Muito legal, parabéns. Também aqui conosco Vivian Mota, jornalista, já participou de outros podcasts também sobre o tema, né? Enriquecendo aqui conosco hoje nos estúdios do podcast Macaé. Boa noite, Vivi. Seja bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Um prazer, né, estar aqui nesse time de campeões e com a Lúcia, né, que faz esse trabalho lindo. Como o Alan falou, né, já entrevistei a Carol em outras oportunidades e desde então esse trabalho veio crescendo e hoje é um tema muito gostoso porque é necessário, né, informação e quem tiver dúvida também, acredito, né, pode estar passando aqui para a live para poder a gente ir tirando, porque realmente é algo que enriquecedor, né, que todos precisam aprender um pouquinho mais a cada dia. Com certeza. Agora sim, Thiago Gadelha. E eu vou avisar o pessoal que está em casa, gente, Sim. pode fazer pergunta, estava conversando com a doutora Lúcia. Não sou doutora, não? Então, Lúcia, só Lúcia. Só Lúcia. Porque é o seguinte... Calma, ainda dá tempo, né? Mas... Lúcia, você estava conversando comigo aqui em off, aqui, que você é engenheira civil. É verdade. Mas estudou pra caramba. Você é doutora. Não, é que a gente, em obras, né? Fazendo um parênteses aqui, em obra, por uma questão de respeito, né? Os operários costumam chamar a gente de doutora, né? Mas não é isso, né? Deixa isso pra lá. Mas eu acho que o tema é extremamente importante. Tipo, ele ficou conversando em off antes do programa. Verdade. Muita dúvida. Eu mesmo tenho inúmeras dúvidas de como chamar, como tratar. Sim. E uma das questões que a gente pode já começar é o seguinte. Por que antes não se tinha, hoje se tem? O que é, na verdade? Sim. Era falta de conhecimento ou era realmente porque não tinha? Era o quê? Fala um pouquinho sobre essas classificações dos PCDs, para as pessoas poderem entender melhor, bom. por favor. Vamos lá. Pessoal, eu não sou especialista, eu digo que eu sou pós-graduada no Lucas até ontem, né? Mas você é autoridade no assunto. Pois é, mas mãe acaba reconhece estudando, isso. né? A gente acaba estudando para entender verdade. o filho e mais do que filho, entender para poder, inclusive, fazer o que a gente faz, que é palestras, né? O autismo hoje ele é considerado um espectro. O que é um espectro? Tipo um guarda-chuva enorme. Então, dentro do autismo, você pega outros transtornos que estavam espalhados, né? Como o Asperger, que hoje é o autista nível 1 de suporte. Né? Então, lá no passado, existia menos.
nós éramos menos no mundo. É né? verdade. Então, assim, proporcionalmente, E era só telefone também, né? era Eu só acho que se não tinha telefone. conhecimento. Não se tinha Exatamente. conhecimento, Né? nem a medicina, né? É recente a descoberta, né, desse, vamos supor, a efetivação desse Sem transtorno. Vamos lá, na minha adolescência você falava assim, ó, ele era esquizofrênico, ele era maluquinho, É ele era verdade. esquisito, ele tinha retardo mental. Hoje você não fala mais isso. Quer dizer, tem gente ainda que Tem que gente perde a linha ainda. perde a Ignorantemente linha. fala, né? Porque Mas não a é gente correto. está aqui, Pra estamos orientar. aqui fazendo Sim. esse papel de orientação que a sociedade precisa ainda. Nós estamos no século XXI e ainda estamos conscientizando a sociedade. Muito bom. Então, A gente fala, né, com o Japão, né, mas ainda está sim, conscientizando a então sociedade. todas as pessoas que possuem, né, o O autismo, que é o TEA, o TOD, o TDAH, são PCDs. Então, Vamos lá, dentro vamos lá. dessa classificação. O TEA é considerado PCD desde 2012. Ah, É uma pessoa com deficiência. O TOD e o TDAH, não. Sim. Mas, Lúcia, eu já li que foi dado à justiça. Sim. Mas para nós, né, a Mopan estuda um pouco sobre isso, até por questões de cordão de girassol, que é uma identificação que tem sido usada. Ah, legal. Depois né? você fala um pouco mais Falo, sobre isso. acho que eu nem tenho aqui, mas enfim, o TDAH e o TOD são transtornos, né? Mas, porém, ainda não são considerados pessoas com deficiência. Certo. Alguns órgãos consideram como deficiência, mas você, por exemplo, para ter um benefício de BPC, que é o benefício de prestação continuada, não é considerado. Entendeu? Não é considerado. Meu Deus. Mas Isso isso aí é evolui um muito processo. ainda. Você vê, o autista não era antes de 2012. Sim. Ele era um cidadão como outro Recém agora qualquer. tiveram vagas próprias para eles, agora Sim, perto, dentro dos sim. shoppings, né? Exatamente. Então, isso é um processo. Nada como as próprias famílias se empoderarem disso, porque foi uma mãe que é coautora da Lei Federal do Autista. É ela que foi lá lutar, porque sofre na carne. Aí é diferente. Entendeu? E acho que a sua experiência também é o que faz você ter essa paixão pelo assunto e tomar a iniciativa de estar à frente da Mopan. Né? A sua experiência você compartilha com pessoas que não sabiam Sim. até então. Na verdade, assim, a caminhada é árdua, mas não é impossível. Sem dúvida. Então, assim, o Lucas já tem 22 anos, então já passei por poucas e boas, né? Então, assim, o luto ainda existe. Já me fizeram essa pergunta. Lúcia, quando é que o luto, né, de você receber um diagnóstico, de você viver essa vida, acaba? Não acaba nunca. O que muda é minha percepção de vida perante esse luto. O que eu faço com isso? Então, a gente vai criando... A maturidade vem, né? Com o tempo. Então, você já começa a tomar outro tipo de decisão. Você luta diferente, né? Você já não é... Não é que você não tenha mais aquele fogo todo de lutar. Você já olha assim, peraí, não é por aí. Deixa eu ficar quieta no meu lugar. Tanto é que muitos pais de pessoas com deficiência que hoje são adultos, eles se isolam. Porque a gente acaba cansando de ficar lutando. Entendeu? Lúcia, essa questão das pessoas se cansarem é assim, talvez um motivo que a Mopan, que os governos têm se unido para poder enfrentar, né, essas questões, porque deve ser muito ruim para a pessoa que, por exemplo, a gente falava, eu e o Thiago, que tem tido muito caso de o casal descobre, né, que o filho é PCD, e aí o pai, normalmente, né, o pai simplesmente abandona. E aí a mulher fica com o filho sozinho, sem assistência, a família não tem onde deixar a criança. Se não tiver o apoio da família e do governo, o que acontece? Isso é um problema sério. A Mopan hoje, até ontem, eu sempre falo isso, até ontem nós éramos mais de 1.000 famílias, todas com filhos autistas, doenças raras, síndrome de Down. A gente tem essa parcela que não tem como você não acolher uma família que quer ser acolhida. A gente não faz esse tipo. Esse é o papel da Mopan. Esse é o papel da Mopan, fazer acolhimento. Isso. Não tem função de fazer tratamento, de ter especialista.
Eu digo para você que hoje não. Eu não Sim. posso dizer que nunca faremos. Ah, não, no futuro próximo. Mas a é missão importante. principal da Mopan, que é a gente precisa todo dia falar isso para a gente poder se concentrar e ter foco, né? Nossa missão é acolhimento das famílias através de grupos de WhatsApp. São 9 grupos lotados. A grande maioria de mulheres, porque os homens não aguentam, né? Um grupo com 200 mulheres falando. Né? Convenhamos, né? Verdade, a gente não gosta nenhuma. que Ele tem vai cara, silenciando. imagina 200. Imagina. Então, nosso maior trabalho que a gente faz com excelência é esse acolhimento, porque a grande maioria das famílias, nós, queremos estar em lugares que entenda a gente. Sim, empatia. Empatia. Tá, claro. Eu vou falar uma coisa, você não vai me julgar porque você já passou por isso. Então, é acolhimento, palestras de conscientização gratuitas. Você pode nos convidar onde você quiser nos levar. Eu digo que só não faço. Faço sim. Se me chamar no cemitério, eu vou também. Entendeu? Mas, por enquanto, ainda não fui convidada. Mas, assim, empresa. Mas não precisa. Precisa. Tem autista na empresa. A empresa precisa fazer inclusão social. Caramba. Né? Igreja. A gente precisa do alimento espiritual. Sem dúvida. Qual a diferença da gente para os outros? Pelo contrário, às vezes a gente mais precisa do que os outros. Né? Escola, né? Condomínio, e por aí vai. O Alan tinha citado, como é que é essa classificação? Isso eu tenho muita dúvida. Não. Grau 1... Vamos lá. Me ajuda. Boa. Vamos lá. Como mãe, vou falar como mãe, depois eu vou falar como autista. Eu não sou autista, mas a gente sabe como é que eles falam sobre isso. O autismo acaba sendo dividido por nível de autonomia. Né? Então, é nível 1, ele tem mais autonomia. Nível 2 é intermediário e nível 3 é o que tem menos autonomia. Então, eu vou falar do Lucas, que é meu filho. Meu filho é nível 3 de autonomia. Então, ele não consegue viver sozinho. Ele não tem noção de perigo. Ele vai atravessar a rua, não tem noção do carro. Ele não se veste sozinho, não toma banho sozinho. Tem que estar sempre Cognitivo- acompanhado. Sempre. O cognitivo dele não é preservado. Então, ele não tem noção de sociedade, né? Agora, vamos falar do nível 1, que vamos falar que é o oposto. O nível 1 é o, entre aspas, autista leve, que de leve não tem nada. Então, o nível 1 é aquele que pode estar aqui conversando com a gente, ele tem mais facilidade de, vamos dizer, entre aspas, né, de estar em ambientes públicos e privados. Ele casa, ele vai para a faculdade. Ele é Eu psicólogo. participei de uma... Sim. Eu não, né? Eu fiz um evento recentemente numa faculdade e aí rolou uma baita festa e se formou um rapaz autista. Sim, sim. Engenharia, alguma coisa assim. Olha, engenharia, tem muitos autistas que vão para a área de exatas, TI. Por Inteligência. Conta, trabalha muito com e- números, né? não, Interessante. Fernanda, que está aqui assistindo, acabou de mandar mensagem. Ela cuida de uma. Ela é terapeuta de uma criança de 5 anos, nível 2 de suporte. O que é esse suporte? O suporte é o nível, assim, qual o suporte que meu filho precisa? Meu filho precisa de um suporte para tomar banho, meu filho precisa de um suporte para se arrumar, de um suporte para atravessar a rua. Nível 1, que suporte que ele precisa? De repente, ele vai precisar de um suporte para levá-lo em algum lugar, um suporte psicológico, entendeu? Então, é nível de suporte. Por que eu falei, entre aspas, autista leve? Porque esse autista leve é o que tem mais chance de chegar no ensino médio e ir para uma faculdade. O nível de suporte 2, ele tem chance. E o 3 é o mais difícil de chegar no ensino médio. Mas pode. Pode. Todo mundo pode. Entendi. Mas é o mais difícil. Por quê? Pelo cognitivo dele não ser preservado, ele tem mais dificuldade. Ele tem, vamos supor, ele vai ter 15 anos, mas uma idade mental de 6 anos. Então, ele não acompanha pedagogicamente aquela turma. Então, ele tem um tamanho, mas ele não tem como é que se diz? A inteligência daquela faixa etária. Entendi. Aí o autista leve vai para o ensino médio e é o que sofre bullying, que é tão falado e é tão realista, porque acontece, Verdade. tá? A gente acompanha casos Seríssimos, diários disso e aí. acho que já tem lei, eu não sei se já tem lei em relação a isso, e não é só o autista não, né? Mas o autista,
a gente frisa, né? Por que acontece? Ele está lá no ensino médio, ele começa a sofrer bullying, e aí ele vai para casa. Normalmente ele é adolescente, gente, adolescente é adolescente. Tá? Aborrecente. É aborrecente. E aí ele se isola. Ele começa a se isolar e ele tem uma tendência a sofrer depressão. E aí, senhores e senhoras, depressão não é frescura. Tá? Depressão, nem ansiedade. Não é frescura e tem uma tendência a tentarem contra a vida. Sim, e dizem que é a doença do século, né? É a doença do século. O pessoal de terapia, psicólogo aí tá fazendo hora extra. Atenção para isso. Nessa questão dos níveis, né? O nível 1, nível 2 e 3. Com todo o tratamento, né, que pode se receber, eu consigo tirar o meu filho do nível 3 para o nível 2, do 2 para o 1? Consegue. Legal. Vai depender, assim, cada autista é único. Então, você pode ter um que está no nível 3 e, com as terapias, ele conseguiu ir para o nível 2. Que bom. E você tem ao contrário. Ele está no nível 1 e aí, por falta de terapias, por ele passar por algumas crises, não ter uma assistência, bullying, não ter assistência, ele vai para o nível 2. Que isso. Essa é a importância, então, né, de entende? você ter o acompanhamento. Exatamente. E aí, vou te responder como autista agora. Você me perguntou qual é seu nível. O autista poderá te responder assim, eu não tenho nível. Eu sou autista. Porque hoje eu estou aqui sentado conversando com vocês, mas eu vou sair daqui, vou ouvir um barulho, a minha sensibilidade, o meu sensorial vai atacar, vai me dar como é que se diz? Uma crise e eu não vou conseguir chegar em casa. Eu sou nível 3. Então, o autista, Lúcia, mas você está falando pelo autista? Não, eu perguntei para alguns autistas e eles me responderam isso. Eu sou autista. Esse negócio de nível, normalmente é mãe e pai que quer saber qual é o nível, porque a gente quer bater meta, a gente quer saber para onde que vai, para onde que vem. Para ver se dá uma melhorada. Né? Porque o sonho da gente é filho falar, é filho ir para a escola, é filho ir para a faculdade. A gente sonha assim. Tem pessoas perguntando de autismo no colégio, que é um... Sim. Nossas escolas estão preparadas ou não. Aí tem bullying, entre outras coisas, como prevenir e ensinar. O bullying... Obrigado, Érica. Isso, obrigada, Érica, pela pergunta. Bullying nas escolas, gente, isso aí é vamos falar, não sei nem se seria isso, né? Não sou expert, mas é uma política pública. A gente precisa fazer palestra nas escolas, a gente precisa fazer palestra para os pais das escolas, porque parte disso a gente vem de casa, valores a gente traz de casa para as escolas. Então, é a sociedade que precisa lutar contra o bullying. A gente sabe que criança às vezes é cruel, adolescente é cruel, mas, assim, eu acho que o último recurso é a lei. Entende? O último recurso é punição. Eu acho que tem que ser uma coisa orgânica, de você ensinar. Levem os autistas para darem palestra. Gente, é fantástico. Eles querem falar e os alunos querem ouvir. É sempre enriquecedor. Sim. Independente da idade. Eu tenho uma amiga, né, que é a mãe atípica, e a filha dela tem 10 anos. E teve uma conscientização na escola por conta dela. E ela foi a palestrante, vamos dizer assim. Que fofa, isso aí. Ela foi de sala em sala, ela falou do que ela passava, do que ela sentia. Ela falou um pouco sobre isso. Isso é muito importante. Muito. Precisamos falar também, né, do esgotamento das mães. Porque Sim. eu acho que a gente fala muito do autista, mas a mãe, ela precisa também de uma ajuda. A gente diz, eu falo muito que não existe a pessoa com deficiência. Existe uma família que vive a deficiência, né? E aí, normalmente, você comentou dos pais, né? Sim. Que abandonam. Então, normalmente, a mãe já tem a tendência, né, de criar aquela redoma em cima do filho, né? E aí, acaba que o casamento, até, né, o marido, né, fica... Sobrecarrega. Dá ciúme. Quando vem com uma necessidade especial, parece que a redoma é maior, né? E aí a gente quer cuidar de todas as formas. Aí ela acaba se anulando como mulher, ela se anula como esposa, né? E vira só mãe. Ela não tem mais identidade. E aí você tem um filho que precisa de terapia, um filho que precisa de mediador, um filho que precisa de medicamento, um filho que entra em crise e bate em você.
seu filho não fala, você fica nervosa e aquilo vai te consumindo e você vai dando sentimentos de culpa, você acaba se isolando. Por isso, assim, a necessidade, né, dela ter uma rede de apoio, que é o que a gente oferece, esse acolhimento, né? Porque na hora que ela convive com outras mães, ela começa a ver assim, pô, não estou sozinha nessa. Sim. E a questão dos pais que você falou, Alan, a grande maioria das mães que pertencem ao grupo da Mopan são mães solo. Porque, assim, eu digo nas palestras, marido, você se separou, isso é um problema conjugal, a gente não vai discutir isso. Mas honre como pai. Você é pai daquela criança independente do diagnóstico dela. Você tem que dar carinho. Não estou falando de pensão, estou falando de carinho, de fazer o papel de pai, de educador. Sim. Né? Presente, né? E a pensão. O que acontece? Essa mãe, olha, mães que trabalham fora e que têm filhos atípicos é muito difícil, porque é cansativo, porque você passa o dia, leva para a escola, volta mais cedo, leva para a terapia e volta. A família às vezes não quer ficar com o seu filho, porque não sabe ficar com ele, não tem manejo com ele. E aí, vai viver de quê, gente? Então, essa rede de apoio, além de ter a parte governamental, vamos dizer assim, também institucional, como é o caso da Mopan e outras instituições, você precisa, além disso, ter para os PCDs atendimento especializado, psicológico, neurológico, né? A questão da terapia, né? A questão do colégio e a questão da saúde. Então, é um conjunto de coisas que isso é para a vida. É para a vida toda. E é caro também, né? Exatamente. Não é só a infância e a adolescência. Não. A questão da infância, se frisa muito de infância, primeiro que infância é gostoso, né? Bonitinha, a criança é uma caixinha, coisa e tal. Quanto mais cedo você receber o diagnóstico, é melhor pela qualidade de vida. Você busca mais cedo as terapias, você entende seu filho mais cedo. Nossa, mas esse menino fica enfileirando o carro, esse menino fica chorando, esse menino fica andando na ponta dos pés. Depois a gente podia falar dos sintomas, que às vezes tem gente em casa que está convivendo e nem sabe. A gente fala um pouco sobre isso. E aí, essa família precisa aceitar para avançar. Né? Tratamento precoce, quanto mais cedo. Mas nós temos casos que o diagnóstico está vindo na adolescência e na fase adulta. Já está atrasado, porque era para ter tido lá na infância. Só que... Mas agora eu tenho uma dúvida agora. Não dá para perceber? Tipo, não, a criança vai vivendo e de repente do nada tem um atraso? O meu filho, por ser nível 3, você percebe melhor. Pela questão comportamental dele. Né? Ele não fala, ele tem movimentos repetitivos. Mas foi sempre? Sempre. Entendi. Então, na primeira consulta que eu levei no neuro, eu fiz todo aquele relatório, dali eu já saí com o diagnóstico, ok? Ele te passa outros exames, porque o autismo normalmente vem com as comorbidades. Vem com TDAH, vem com TOD, epilepsia, né? Deficiência intelectual, distúrbio de sono, vários. Sim. O problema, assim, mas ele devia ter sido diagnosticado no início. Quando ele é autista nível 1... É mais difícil. É mais difícil. E nas meninas está sendo mais difícil. Por quê? As mulheres... nós temos uma tendência de socializar, mascarar. Exatamente. Então, a gente vai porque a gente quer se moldar. Homem não, né? Homem não gostou, acabou, não vai mesmo. Não, a gente não, a gente quer... Entendeu? Quer ser agradável. É da mulher, exatamente. E aí ela vai se adaptando às outras amiguinhas, por exemplo. Ela vai se mutilando. Tem até uma pergunta, a Fernanda fez aqui. Existe diferença do autismo no homem e na mulher? Como é que assim? Existe a diferença no homem? Até na questão que você está falando agora, de que o menino... Vamos lá. O homem... ele tem mais facilidade, entre aspas, de ter as estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos. Entendi. É mais nítido nele. A menina, ela tem menos ou ela se controla melhor. A menina, a questão social, às vezes, ela é mais aberta, porque a menina, antes do autismo, ela é mais, ela tenta se comunicar mais. O menino, ele é mais, né, o homem é mais duro. Né? Falo, não falo, acabou. O menino ainda tenta negociar, sabe? Essa questão. Então, existe a diferença. Dizem que é 4 homens autistas para uma mulher. Caramba!
Eu não sou pesquisadora, mas eu digo para vocês que isso vai mudar. Isso vai ficar assim, páreo duro. 1 a 1. Porque nós temos um grupo, viu, pessoal? Quem for autista adulto, quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp dos autistas. Que bacana. É fantástico, porque eu leio e ouço o que o meu filho não pode falar. Entende? E aí, essa pessoa que está ouvindo a gente quiser participar, como que faz desse grupo? Olha, pode entrar no nosso Instagram e me procurar lá, o Motivados pelo Autismo Macaé. Ou entrar em contato pelo meu telefone, que é público, né? Já se tornou público, Você né? já virou gente, eu gosto, gente. Eu gosto. Muito bom. É A muito Michele comenta aqui que a filha dela mascarou até os 10 anos. Olha, posso falar uma coisa? Pode. Tem mulher do nosso grupo que mascarou até os 40. Que isso? E ela só pegou o diagnóstico porque ela olhava para o filho e falou assim, eu fazia isso também. É mãe do grupo, Sim. mas eu fazia isso também. Aí vai na consulta com o filho, para o filho ser diagnosticado, sai de lá com 2 diagnósticos. O dele, os 2. Sendo que, vamos lá, vamos falar para terminar o assunto adulto. Sim. Você começa a ter dificuldade de se manter no emprego. Você começa a ter. Você é mais literal, você tem dificuldade de entender piadas. Você tem dificuldade de socializar, você não consegue namorar, não consegue. E aquilo vai te incomodando, porque as pessoas vão te excluindo dos ambientes. Porque, vamos supor, eu não consigo ficar na aglomeração, não consigo ir para uma festa, para uma balada. E aí eu falei assim, não, vou procurar um médico para ver se eu tenho alguma coisa. E normalmente, o que eu tenho visto, essa consulta não é na primeira consulta que você tem o diagnóstico. Ele vai ter que passar por uma avaliação neuropsicológica, que é aí que é o pequeno problema. Que essa avaliação ela não é barata. Ela começa assim com R$ 1.200 para cima. Nossa, mas que caro! Aí eu vou... Isso é uma consulta com um especialista que ele vê a análise comportamental? Toda. Ou é Você vai... exames? Não Até é o exame desenvolvimento? clínico. Não, Ah, ele, tá. ele é um neuropsicólogo. Então Ele ele vai te fazer avalia. vários testes. Ah, Por quê? Você já chegou a 40 anos, você já Uhum. mascarou muita coisa, você já está lapidado para a sociedade. Então, para eu poder te enxergar por dentro quem você é, eu preciso fazer vários testes. Por isso que é caro, entre aspas, que aí o profissional vai querer me matar. Assim, pô, você está dizendo que é caro? Agora, não. Tem Lúcia, que valorizar desculpa- o profissional, entendeu? Desculpa a minha ignorância, Não, mas que isso. qual a importância de uma pessoa que já chegou aos Boa, 40 anos boa. fazer essa reflexão? Eu pergunto para todos eles, quando eles me dizem assim, eu recebi diagnóstico ano passado, 25 anos. Entender, né, quem é na vida. Eles também, falam né? assim, Só se for uma questão psicológica. não, Lúcia, é libertador. Sim. Ah, sim. Eu sei quem eu sou. Sim. Eu não preciso Sim. me justificar para a sociedade quando eu não quero ir para Começa a balada. entender, né? Sim, Por que claro. que eu não consigo me manter naquele emprego? Porque aquele emprego é barulhento, porque tem uma luz muito forte. Uhum. E, sabe, ele vai Você se se vai entender como ser descobrindo, humano. claro, né? tudo E bem. fora os Se direitos, aceitando. né? Vai se aceitando. Sim. E ele tem direitos, como uma pessoa com deficiência tem direito. Ele tem direito à fila prioritária, ele tem direito a estacionar na vaga para deficiente. Tudo Porque isso. o autista, gente, o autista não tem cara. Mas ele tem os mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência. Legal. Entendeu? Muito bom. Até E os porque- sintomas? É. Pode concluir. Até porque ele passa uma vida que pode gerar até uma depressão. Por que eu sou diferente? Por que eu não consigo ficar nesse trabalho? Por que, que o barulho me incomoda? Vive em conflito, Porque... né? Entendeu? posso Um falar? conflito É. constante. Verdade. Vai sair até amanhã um vídeo que eu fiz sobre o 1º de maio, né? Vou falar um pouco sobre o trabalhador com deficiência. Ah, legal. O Brasil ainda precisa, sabe, quebrar paradigmas, né? Porque quando você fala contratar uma pessoa com deficiência, a empresa tem que ser acessível. O que veio na cabeça da gente? Rampa. Rampa, Sim. adaptação para o banheiro, Isso. né? Essas questões mais Acessível. básicas. Tá. Aí eu pergunto, para o deficiente auditivo, a rampa faz diferença? Nenhuma. Para o autista faz diferença? Nenhuma. Então, a gente precisa criar pontes com as empresas. Esse autista ou essa pessoa com deficiência que tem capacidade, é formado, tem condição de trabalhar, ele não trabalha, a autoestima dele vai para baixo. A gente não quer ser produtivo para a sociedade, a gente não quer ganhar nosso dinheiro.
Mas uma dúvida, Lúcia, quando você fala, né, que as empresas, você tem que ter essa parceria, mas, por exemplo, tem autistas que têm problema com a luz, com o barulho, como que vai adaptar tudo isso para poder, cada um é de um jeito, Sim, né? eu acho que isso tudo, eu acho que é uma conversa. Sim. Eu acho que o RH, quando vai fazer a contratação da pessoa com deficiência... O setor também, né? Tem que conversar. Ouvir. Né? O que é bom para você? O que seria bom? Vamos supor, você vai pegar um autista que ele é fera em TI. Tem muito isso. Né? Dizem que são extremamente inteligentes, pensam rápido em algumas coisas. Tipo, o Messi é autista. Não é autista. Não é? Isso é lenda urbana. É lenda urbana? Porque ele dizia que ele ficava quietinho, não se... Exatamente. O Messi... Eu não conversei com ele, tá? Mas... Queria pegar esse laudo dele aí. Mas tem uma revista que saiu, botaram ele na capa assim, eu não sou autista. Ele teve atraso no desenvolvimento dele pedagógico. Isso acontece muito. E aí, esse atraso não é autismo, gente. Então, assim, muitas pessoas, os sintomas, muitas pessoas têm atraso motor, tem atraso como é que se diz? Na fala. Não é porque... atraso direto, o horário. Atraso direto. Eu tenho TDAH, gente. Pois é, menina. Quando eu vou ver, eu já tô atrasado. Eu tenho só vontade. Eu acho que eu tenho, só preciso fazer o teste. Mas, então, assim, muitas das vezes a gente fala que é autismo e não é também. Né? Às vezes ele tem um atraso que precisa ser resolvido e depois ele vai seguir viagem, a vida dele, voltando ao ambiente, antes que eu esqueça. Então você vai entrevistar um autista para ele entrar lá na empresa e você faz as perguntas para ele. Como é que é o ambiente para você? Você consegue trabalhar nas outras pessoas? Você prefere ficar num lugar reservado? Essa luz está boa para você? É o rapaz de TI que você falou também. Eu falei, dando um exemplo do TI. Mas existe incentivo para as empresas para contratar? O incentivo é lei. É lei. Mas na prática ainda não foi implementado. Né? Não, o incentivo é lei. A cada 100 funcionários você tem uma cota a cumprir. Por que existe a lei de cotas? Porque senão a empresa tem dificuldade. Então, assim, eu não gosto de falar da obrigação. Eu gosto de falar da importância. Precisa ser feito um movimento. Né? Teve um período que antes a nomenclatura era PNE. Exatamente. Teve um período que, eu lembro, o Correio, as empresas públicas, abriu diversas vagas para os PNEs e trabalham de forma eficiente como todos. Você viu, partiu do governo. Partiu esse incentivo do governo. Partiu incentivo. Isso precisa ser feito campanhas, incentivos. Hoje, a questão do autismo, acho que as pessoas estão muito mais conscientes, né? Estão muito mais ativas nisso. Tem a questão dos cordões, né? Cordões, pulseiras. Os cordões e pulseiras. Sim. Que identificam. Posso falar? Pode, tá, desculpa. O problema não. Olha, gente, eu não trouxe o cordão do Lucas. Está circulando aí o cordão de girassol, né? Por que girassol? É um cordão para doenças ocultas. Mas o autismo não é doença. Tá. Entre aspas, assim, gente, não vamos criticar o que é falado, né? Mas dentro desse guarda-chuva enorme do cordão de girassol, o que entra lá? O autismo, porque não tem cara, né? Fibromialgia, pessoa com câncer e por aí vai. Por quê? Pessoas que têm fibromialgia sofrem a beça. Você já viu uma foto? Não aparece, fica todo roxo, né? E aí, isso foi criado num aeroporto, acho que lá em Londres. Uma família estava com um menino autista na fila para pegar o avião. E o menino ansioso, ele começa a entrar em crise, se desregular. E aí eles tiveram a ideia de criar esse cordão de identificação, que você olha para o cordão, você identifica. Aquela pessoa tem alguma questão oculta. Prioridade. Questão da prioridade. Então, não é para você, eu sou fulano de tal. Não, é que você vê a pessoa usando aquele cordão, você já identifica que ela tem uma prioridade, que ela tem alguma questão, né, diferenciada, e é isso, tá? O que a gente tem em Macaé é a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa
com transtorno do espectro autista. Ah, legal. Tá? Isso aí é oferecida pela prefeitura, é gratuita. Que bom. Né? Mas sobre o cordão, ele tem o do girassol e tem aqueles... A do quebra-cabeça. O do quebra-cabeça, é o símbolo universal do autismo. Aí, de novo, então, ele serve só para pessoas o quebra-cabeça é do autista. Sim. Tá? O girassol é amplo. Uhum. Tá? E aí você vai falar do quebra-cabeça. Aí o autista vai dizer, eu não sou o quebra-cabeça para você me desvendar. E aí eles gostam mais do símbolo do infinito, do neurodiverso, né? Porque ele é neurodivergente. E o infinito é porque você nasce autista e falece autista. Então, não tem cura, né? É uma questão de transtorno do neurodesenvolvimento mesmo. Legal. A gente está com muita pergunta aqui, muito comentário, mas eu acho que não vai dar tempo. Tem quanto tempo aí, produção? Ó, tá 15 vendo? minutos, estamos se aproximando do fim. 3 pulos, universitário. A entrar por conta do problema técnico, mas enfim. Pode me chamar de novo. Foi muito importante. Sim, é importante. As pessoas estão tendo mais conhecimento, né, Lúcia? Ainda falta muita informação. Sim. Né? Mas hoje, eu acredito que as pessoas estão mais esclarecidas e até mesmo os PCDs estão se vendo incluídos. Precisa avançar, precisa melhorar, tem muita coisa para avançar, mas já conseguimos dar alguns passos, né, e falar melhor sobre isso. Mas qual é o maior desafio, assim, sabe, para quem tem a necessidade de ter o cuidado diário com alguém lidando ali no trato? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, são vários desafios. Primeiro desafio é você aceitar que o seu filho é especial e todos são especiais, mas que ele veio com uma necessidade especial e filho é filho, né? Sem dúvida. Então, passe dessa fase de aceitação e vá para a fase de ação, né? O que você vai fazer com esse diagnóstico? Porque essa ação vai salvar o muda progresso, sua vida. a Exatamente. evolução vai buscar, vamos buscar, exatamente. Sim. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio é a rede de apoio e a rede que você precisa, né? Que é a parte educação, saúde e assistência social. Né? Boa. Isso é um desafio, como é que se diz, grande num país enorme, em que hoje, a cada 36 crianças com 8 anos, uma já é autista. Nossa, muita gente. Assim, e vou aqui dizer o que foi feito um estudo americano que diz em 2050, a cada 2, um é autista. Uau. 2050. A gente vai estar vivo, perto, né? Tá perto. Aí já não vai ser mais podcast, vai ser outro nome, né? E aí, a gente precisa política pública hoje. Sim. E, assim, essa questão que você passa no seu dia a dia, você acabou assumindo essa função, né, de ser uma reprodutora da voz das famílias, das pessoas. Isso te deu essa credencial, né, como autoridade. Eu acho que não só em Macaé, na região. Não fala isso não, que Sim, autoridade... Você é uma autoridade no assunto. Ai, Jesus. E aí, você hoje já tem condições de mensurar, assim, em média, quantas pessoas nós temos? 250 mil? Vou te falar 260 mil habitantes. Tá. Antes disso, em Macaé, eu te porque, falo. assim, a gente vê muito... Eu fiquei, assim, um pouco curioso, porque eu tenho convivido com diversas pessoas que têm, e inclusive eu tenho na minha família. E vai aparecendo, parece que de repente você começa a enxergar de forma diferente também. Sim. E A atrai. minha sobrinha é autista. Então, Você pois começa aí, tem a lei da atração, né? Você começa já a olhar e fala assim, Você já sei começa a não. identificar. Começa a identificar. Talvez seja Você isso. tá você tá no shopping, aí vê aquela criança limpando o chão do shopping, fala assim, tá vendo? Não tem educação. Aí você vai descobrir que ele está em crise, que ele não tá fazendo birra. E aí você começa a ter outro olhar, entendeu? Para a sociedade. Eu queria... Porque assim, você falou do ação, teve o diagnóstico, vamos agir para cuidar. Mas eu estou em casa e eu estou identificando que o meu filho está com algum comportamento diferente, que eu tenho essa
desconfiança que ele possa ter ou não, eu quero entender, né, que eu acho que isso é importante. O primeiro passo, o que eu faço? Peraí, meu filho está com algum comportamento diferente. Para onde que eu vou? Quem eu procuro? Vamos lá. Normalmente, ou é a mãe que começa a perceber que tem algo diferente, ou a escola. A escola é a segunda casa da gente. E a escola é muito boa para isso. Ela não dá diagnóstico, mas ela sinaliza para a mãe. E às vezes a mãe fala assim, nossa, mas o meu filho enfileira carrinhos, ele está andando na ponta dos pés, ele fez 3 anos, fala pouquíssimas palavras ou não fala nada, ele tem um atraso, né, nos marcos de desenvolvimento. Movimentos repetitivos, não dorme direito, chora sem motivo, um choro assim que não tem um motivo. Tem alguma coisa aí, né? É autismo? Não sei. Sinal do choro excessivo, você falou. É, um choro assim. Continuamente, parece que tá arrancando o braço, entendeu? Tá. Meu filho passou por isso, né? Vou ficar alerta sobre isso aí, porque as pessoas às vezes perguntam, por exemplo, a questão de também tocar, né? Uns... Contato, diz que não gosta tanto de contato. Depende. Tem uns que gostam, que querem um abraço para ter relativo, conforto. né? Tem outros que não querem que você toque. São únicos. Meu filho... Eu aperto, mas ele gostar não, mas eu aperto. A questão da comida é algo muito importante. Também, né? seletividade alimentar, senhores e senhoras, não é frescura. Seletividade alimentar é sério, eles têm mesmo. Tem uns que só comem miojo, outros só vão comer arroz, feijão preto e só come o caroço. Caramba. E às vezes o que gosta passa a não gostar de um dia para o outro. Sim, né? aí muda, né? Começa a mudar, aí você voltando, né? O que eu faço? Nossa orientação, procura um pediatra, porque o pediatra é o que acompanha a criança, né? É o médico, acaba sendo um médico que acompanha. Só, doutor, está acontecendo hoje, gente, com o advento do telefone, filma seu filho. Filma ele, faz vídeo. Assim, olha, doutor, olha aqui, o que o senhor acha disso? Eu não acho que isso aqui está estranho. Vamos avaliar? Vamos. Olha, eu vou pedir para você procurar um neuropediatra, tá? Ou um psiquiatra infantil. Normalmente se procura um neuropediatra, e aí o neuropediatra vai começar a acompanhar. Pode ser que receba o diagnóstico na primeira consulta, depende. Pode ser que ele fale, olha, vamos fazer o seguinte, seu filho está com atraso na fala, procura uma fono e volta daqui a 3 meses. Aí a fono vai fazer todo o trabalho, preparar um relatório, volta para a neuro, entendeu? Então precisa. O pediatra é obrigado, por lei, fazer um checklist daquelas perguntas que a gente não lembra mais. Andou com quanto tempo? Começou. Aí você fala, meu Deus, não lembro mais disso. Por quê? Todos nós temos marcos de desenvolvimento. Sim. Né? Até 1 ano faz isso, até 3 anos faz aquilo. Quando a criança começa a atrasar, não é que ela é autista, mas ela precisa de uma intervenção para diminuir esse atraso. Sim. Porque aí isso vai fazer a diferença onde? Na escola. E sobre a questão daquela questão que eu te perguntei sobre a estimativa, mais ou menos. Sim, vamos lá. Vamos lá. A ONU, eu também gosto de falar sobre isso porque é um pouco chocante. A ONU, a Organização das Nações Unidas, diz que de 1 a 2% da população mundial é autista. Aí a gente está aqui fazendo um podcast de 1% da população. Nós somos minoria. Não. É 100% da minha vida. Então, 1% da população mundial é 100% na minha vida. Com certeza. Trazendo para a realidade de Macaé, que a gente gira em torno de 260 mil habitantes, médio. A gente diz aí 2.600 autistas, 3 mil. Mais uma vez, política pública. Se são 3 mil autistas, qual é a idade? Sim. Moram onde? É isso que eu ia te perguntar, mas isso tudo diagnosticado? Ou tem ainda os ocultos? Não, 3 mil seriam diagnosticados, só que... É uma estimativa, né? É uma estimativa, só que assim, eu tenho acesso a 1.100. Mopan, 1.100 famílias, sendo que dentro dessa família você tem gêmeos autistas, a mãe que entra autista, os 5 são autistas. Tem isso também. Tem isso também. Ter um filho autista, obrigatoriamente, ou ter o segundo, pode ser que venha autista? Pode ser. É mais fácil, então?
É uma questão genética. É uma questão genética. O que, que os pais fazem quando tem condições financeiras, né? Você faz o exame de DNA, né? Você vai fazer todo o histórico do seu DNA para ver a probabilidade que você tem para ter outro filho. Mas tem casos que não tem. Entendeu? Mas existe a possibilidade. Eu tinha só uma perguntinha, só para... Estamos agora com laço no pescoço, agora já era. Agora já era. Ó, pergunta questão, rápida, hein? Na questão do racismo, tem o racismo e tal. O ser preconceituoso com autista, ele também entra no racismo ou já é uma lei específica? Não, assim... O que acontece? Recentemente veio uma história para mim de uma criança que falou para uma criança autista, não posso conversar com você. Sim. E isso veio orientação dos pais. Não poderia ser enquadrado? Como é que tá? Não, eu acho que... Senão a gente deixa pro próximo podcast. Vamos responder no próximo podcast. Eu acho que não é racismo, porque racismo você está falando de raça. Sim. O autismo não é raça, né? É um transtorno. Então, eu acho que é preconceito, é discriminação. Eu acho então, que entra na lei de discriminação, tá? Esses pais, né, aquilo que eu falei, a gente traz valores de casa, né? Para você não taxar esses pais que falaram isso, a gente faz o quê? Na comunidade. Convida todos os pais para fazer uma palestra. Isso. Explica, leva seu filho, conta a história. Ah, mas nem vão todos. Os que tinham que ir estão ali. E isso precisa de empatia. As pessoas têm que ser mais empáticas com o problema do outro. Com a vida do outro. Sim, acho que a gente tem que julgar menos, Alan, sabe? Thiago, entender. Se tem dúvida, pergunta. Assim, acho que, por exemplo, a gente conversou antes de você estava cheio de dedos, às vezes, de perguntar. Eu, como mãe, gente, pode me perguntar. Porque quando você pergunta, eu penso assim, quando você pergunta... Está querendo acertar. Você está querendo saber sobre a minha vida, como é que eu vivo, como é que é meu filho. Eu falei, caramba, fantástico, ele está curioso. Então, acho que a gente tem que levar por esse lado, né? Então, assim, a mãe já tem... A gente tem uma carga muito grande e a gente vê mãe... hoje a gente está preparando estou acabando de estar preparando um projeto para o mês das mães. Aí montaram lá um flyerzinho, um desenho, que era a mãe guerreira. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Mas, Lúcia, por quê? Porque as mães que eu conheço não querem ser chamadas de guerreiras. Eu acho que elas são, mas elas não querem ser chamadas de guerreiras. Quer ser chamada de guerreira, tá vendo? Mas eu acho que elas são lutadoras, porque, sabe, a gente luta todo dia. Tem umas que matam apenas um leão, tem outras que matam a família toda do leão. São lutadoras, mas a gente precisa lutar contra a discriminação. O anticapacitismo, né, que é você julgar, o capacitismo é você julgar a pessoa com deficiência na sua capacidade. A gente não pode. A gente está falando que o autista tem dificuldade com som, né? A gente não está falando de sensibilidade auditiva. No grupo da Mopan tem um autista que é DJ. Pois e aí, cara? Vai entender. Vai entender. Então são únicos. Eu costumo dizer que quando você tem um caso na sua família ou com um amigo próximo, você passa a ter mais empatia. Sim, é mais natural. É mais natural. Eu acho que é de dentro para fora também. A sociedade tem que ser empática. Mas eu preciso levar meu filho para a sociedade. Eu tenho que estar aqui. A gente tem que estar nos ambientes debatendo, e levar informação. Precisa sabe? integrar. Lúcia, quero te parabenizar pela sua causa, é nobre. Tá bom, a causa obrigada. não é só sua, a causa da sociedade, mas você tomou isso, né, pelas mãos, esse problema, deixou a sua carreira de lado para se dedicar a essa atividade. Conversamos aqui antes, é muito nobre, parabéns. Obrigada. Não, eu acho que isso não é em vão. Você tem realmente essa... Nada em vão. Sem dúvida, essa missão. E você está de parabéns. Você tem sido um exemplo para muitas pessoas aqui em Macaé. Obrigada. E está sendo uma referência, sim, aqui meu na região. Parabéns. Tá bom? Obrigada pela Excelente. Participação. Um abraço para o Carneiro, né? Vocês chamam ele Isso, de Carneiro. meu amigo Bruno Carneiro e Carol, um abraço. É isso aí, Carol. Obrigado. Carol, que é meu backstage, né? Isso Minha aí. fundadora, que me colocou aqui nessa missão. Obrigada, Vivi. Obrigada, Thiago. Tá? Foi assim... muito importante pra gente, sempre é. Isso aqui pra mim é uma terapia. Tá paga a terapia de hoje. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado Muito você. obrigada.
Tiago e Vivi, na próxima vocês falam mais. Que eu, Ó, hoje, tem a muita Lúcia gente- tomou calma aí. a pauta. Tem muita gente nova. Gente, se inscreva toda terça, 19 horas. A gente está sempre aqui debatendo de Acompanhe assuntos conosco, importantes. assuntos importantíssimos. Ó, não vou poder ler os comentários por conta do atraso que teve, mas depois a gente comenta aqui vocês no offline. Tiago.